Esse negócio que eu te falei do caderno, você sabe que antes eu ligava para as pessoas de madrugada. Eu tinha uma ideia, ligava. Aí, depois de um tempo, eu comecei a ser processada, né? Pela Justiça do Trabalho. Aí eu comecei, tipo assim, olha, eu tô ligando só, não precisa responder. Não responde. É só para eu gravar o que eu tenho para dizer, senão eu vou esquecer. Aí as pessoas ficavam naquela e retornavam. Eu falei, cara, não era para me retornar. Não, mas aí eu vi, fiquei curioso, parará. Aí eu falay, não, vou começar a escrever. Que aí eu tô sendo... Ou então crie o seu próprio WhatsApp, o seu grupo, você com você isso mesmo. também. Isso me ajudou muito. Eu tenho aqui, mas é tipo coisas... por exemplo, eu tenho que resolver um problema que eu não queria resolver. É aquele que, porra, eu não quero resolver, eu vou pensar em outra coisa. Mas esse eu não posso deixar de resolver. Daí então é mais pra vida pragmática. É. Pra criativa aí, é escrever mesmo. Aí por exemplo, ó, no meu grupo Só Eu, tem... deixa eu ver. Só eu e eu também. Ó, tem aqui, ó. Nossa. Vamos ter uma conversa. Tem um monte de nome de pessoas pra eu e um monte de... Ó, um monte de coisa aqui pra eu pesquisar depois, que eu coloco aqui. Tem, sei lá, tem minha identidade. Não precisa mostrar. Tem não minha precisa identidade mostrar. pra eu quando precisa. Renovar? Não, tipo... cara, eu não ando com carteira, tá tudo aqui. Aí, o cara quer minha identidade, tá aqui, não sei o quê. Então, mas a maioria das coisas uns nomes soltos, uns termos soltos pra eu pesquisar depois. E problema pra resolver também. Tem aqui uns problemas gigantes pra resolver. Ok, você já começou uma organização, mas tenta escrever. A escrita tem uma coisa que ela aciona mais áreas no cérebro do que digitar. Fixa mais. E você fixa mais, porque é como se você fotografasse o que você está escrevendo. Você desenha um pensamento, é como se você tirasse um pensamento da zona abstrata e materializasse. O que te fez começar a escrever foi justamente esse sentimento. Com certeza. E hoje, vou te dizer, eu escrevo numa velocidade grande. Então, o computador me atrapalha profundamente, me dispersa profundamente. E hoje eu já tenho aquela coisa, assim, tá chegando a quinta caneta. Voltando sexta. a isso, Quando eu começo, eu falo, nunca mais vou escrever. Para que eu assinei aquele contrato? Eu arrumei uma encrenca para mim, eu já prometi, não quero mais, parará. Aí quando vai chegando a sexta caneta, quando eu abro a sétima, eu falo, nossa, aí começa a dar uma sensação de que o carro está chegando na linha de chegada. Cara, quando eu finalizo, é um prazer, que esse prazer é pessoal, não transfere para ninguém. Voltando um pouco para a educação... É quase nascer um filho. É uma sensação indescritível. A garotada de hoje, quando você pede ela para escrever num papel... Parece que ela não sabe escrever. Exatamente. É tudo código. Porque ela está acostumada a escrever tudo só no computador. Eles são muito rápidos. No computador? No computador, na conversa do WhatsApp, tudo. Mas se você... Mas estão sequestrando a língua, né? Estão sequestrando a língua total. É isso que eu estou falando. E aí, quando você bota ele para escrever, parece que ele não foi alfabetizado. Então, assim, assassinaram a gramática. Esquartejaram. Que doideira, né? A linguagem, tá uma coisa assim. Esses dias aí a minha menor veio me mostrar uns... Ela baixou uns modelos de teclado diferentes. Aí ela tava mostrando, olha só, papai, isso aqui escreve como se fossem as letras em japonês, não sei o que. Aí escreve lá as paradas, não sei o que. Tudo no celular mesmo. Mas elas, lá em casa, elas usam bastante papel. Usam bastante isso é papel. Ótimo. Essa criatividade. Pra desenhar, pra cacete. A prima veio passar uns dias aí com elas e... Deve ter sido a prima da comida, do arroz que ela queria. Arroz maluco. Do arroz maluco que ela queria que a mãe fizesse hoje à noite pra ela, o arroz maluco. Aí sua esposa falou, mas a sua prima, sei lá, fulano já foi embora lá de casa. Então, aí tinha vários momentos que elas se juntavam e ficavam desenhando coisas... Me davam uns desenhos aqui, papai, pra você, me dá aí que eu vou botar no quadro. Isso é muito fofo, cara. Um Saturno, com umas paradas, estrela cadente, caralho. Uma porrada de desenho, faz coisa com massinha. Elas têm bastante coisa assim... Criativa. Fora do digital. Mas eu não vou mentir e dizer que elas também não estão bastante inseridas no digital também. Mas majoritariamente com jogos. Rede social
praticamente zero, sabe? Não se envolvem muito, não. O lance delas é joguinho. Gosta muito de Roblox. Roblox é... Você poderia explicar, por favor? É um jogo de criança, cara. Eu sou do tempo do Atari. É um jogo de criança. Elas gostam de Roblox e o outro lá de... Tem um outro que elas gostam também no celular lá, que é... Esqueci o nome. Mas o importante... Mas elas não são dependentes. Não, Assim, porque a gente percebeu que elas estavam em movimentação delas. Nenhum momento tinha celular, nenhum momento tinha iPad, brincando com coisas pequenas que elas transformavam numa outra coisa, entendeu? Felizmente, elas não estão nessa pira assim tão profundamente, pelo menos, não. Não, tranquilo. Acho que o lance de não ter o acesso amplo a redes sociais ajuda bastante. Ajuda muito, você não sabe como. Começar, por exemplo... Lembra quando veio o Orkut, que ele sequestrou todo mundo? E só se falava em Orkut? Lembro. E a gente achava que nunca ia sair daquilo, né? Cara... Completamente Pois passado. é interessante como a rede social, de fato, tem esse poder de te pegar e te fazer Mas a refém. rede social tem uma coisa que eu acho que é muito perigosa. A questão de impor um padrão comparativo. E isso adoece em massa. Porque você pega adolescentes que estão em formação e começam a padronizar determinadas coisas, e aquela pessoa não está naquele padrão, ninguém está num padrão exato. Nem quem está fazendo os nem vídeos quem lá. está fazendo. Nem quem está fazendo. Uma coisa assim que eu me sinto felizarda, eu não tenho ídolos. Mas não tenho mesmo, assim. Nunca fui de ter. E conforme mais eu fui conhecendo as pessoas, todos nós somos imperfeitos. E isso é a magia da coisa, entendeu? Então, quando alguém me fala assim, não, porque fulano é fantástico, é isso, é aquilo, eu já fico imaginando qual o defeito. Vou levar para a lua. Qual o defeito, assim? Porque, assim, não estou falando porque eu também tenho os meus, não tenho o menor problema. Eu desconfio de gente que fica discutindo quando fala assim, alguém me fala, pô, Bi, isso não foi legal. Eu falo, pô, me explica, mas por quê? Eu quero saber, entendeu? Eu quero saber mesmo. Quando tem alguém que você fala assim, fulano, não, mas eu fiz isso por isso, mas eu nem perguntei ainda. Tipo assim, a pessoa sai se defendendo, eu falo, caramba, essa pessoa sofre. Porque ela já está justificando um talvez erro, ou sei lá, nem erro, uma maneira diferente. Então, essa coisa comparativa das redes sociais... Onde todo mundo é feliz. Depende da rede, né? No Instagram todo mundo é feliz. Mas eu acho que é uma criação que frustra. É muito. O nível de ansiedade, de depressão, aumentou barbaridade. Outro dia o efeito manada tá ali. É. Se você perceber, uma coisa acontece, todo mundo faz igual. Todo mundo. Sabe? Parece que você está ficando robótico. Para você tá na rede social, você precisa fazer aquele padrãozinho ali. Cumprir. Cumprir aquela meta ali, senão você... O protocolo. Outro dia eu tuitei um bagulho. Assim, foi quando o Pelé faleceu. Aí eu tuitei um pensamento. Que eu disse o seguinte. Eu entendo todo o movimento de ter... Por exemplo, Pelé tava no hospital, tava para falecer e tudo mais. Tava muito, muito velho e tal. E doente. Então eu entendo a galera preparar um monte de material para quando o Pelé falecesse a gente só soltasse esse material. Entendo tudo isso aí, mas eu acho mórbido. Assim, o meu trabalho é ficar esperando o Pelé morrer para eu soltar esse conteúdo aqui que eu criei. Para viralizar, para então, ter assim, seguidor. eu entendo tudo. Inclusive, quando ele morreu, na TV parou tudo, e um monte de matéria sobre o Pelé, não sei o que e tal. Muito interessantes e tal. Mas eu ficava, caralho, eu acho... Imagina, o cara fica esperando o Pelé morrer pra soltar essa parada que deve ser meio... Mas eu entendo. Aí eu falei isso. Entendi o que você falou. Aí o cara falou, porra... Então tá, então você... Qual foi o intuito de tu tuitar isso daí, então? Dizer o que eu tô pensando, cara. Sim. Mas não tô esperando ele morrer. E você tá falando uma coisa... Porra! Vamos lá pro enterro do Pelé. Aí começou uma coisa que fulano não foi ao enterro, ciclano não apareceu, não sei o que, Falei, gente, isso é Inquisição, né?
Porque assim, por que você vai ao enterro? Você não vai nesse... Ou porque você tinha uma... Pessoalmente, eu não gosto, não vou em enterro. Ok, mas vamos Nem lá. das pessoas mais próximas a Pessoalmente, você, lógico. se eu puder evitar ir no enterro do meu pai, eu vou evitar. Ok, entendeu? mas vamos lá. Você vai ao enterro, em geral, não é por quem foi. É para dar suporte a quem fica. Pelo menos eu penso assim, Tá. né? É para dar ali uma solidariedade para alguém que ficou. Porque a pessoa já foi. Eu posso fazer uma oração, Isso tá uma eu matéria. posso me conectar com aquela pessoa, que Aham. eu tenho um passado com aquela pessoa. Porque você não vai ali se despedir, né? Você faz isso de outra maneira. Agora, eu vi uma coisa que foi uma loucura. As pessoas começaram assim. Aí começaram a questionar, jogador por jogador, por que os jogadores do Penta não foram? Aí entrevistaram o goleiro, Marcos, que eu falei, mas gente, coitado, né? Tipo assim, mas ele falou, eu não fui no enterro do Pelé porque não foram no enterro dos meus pais. Porque ninguém foi aos Aí eu enterros falei dos assim, meus gente, não pais. entendi a resposta. Entendeu o que eu tô falando? É quase que eu falo assim, Igor, por que abacaxi é laranja, é amarelo? Você fala, porque a maçã é vermelha. Entendeu o que eu tô falando? Uhum. Uma coisa tão de foro íntimo, o falecimento do pai, da mãe. Eu falei, gente, virou uma inquisição. Aí fulano não foi, porque... Gente, a gente vai de coração. Então, é quase como se a rede estimulasse uma hipocrisia. Você vai lá para aparecer na rede para dizer que você foi. Não é assim, né? E aí eu fui ver que aconteceu a mesma coisa com a morte do Garrincha, em janeiro de 1983. O Garrincha morreu, nenhum jogador em atividade... E do Pelé também foi isso que foi questionado, que nenhum jogador de seleção em atividade ou dos grandes clubes compareceu. O Garrincha, só quem foi o Nilton Santos, o Brito e o Bellini. E aí, no final, disseram assim, por que os outros que estão em atividade não vieram? Aí, acho que foi o Bellini, se eu não me engano, falou assim, porque o jogador de futebol não tem senso de classe. Só por isso. Entendeu? Então eu fiquei pensando, será que a gente não está... eu acho que nós estamos vivendo a Idade Média dos tempos modernos. Eu também acho. Eu acho. E acho assim... Estão até descobrindo moeda, pô. E eu acho que, tipo assim, vai melhorar. Depois da Idade Média veio o Iluminismo. Tá bom. Não sei nem se vou estar aqui para ver, mas tá bom. Sabe? Porque a história da humanidade se repete. Agora, que rede social virou a Santa Inquisição... Porque você não pode falar isso, pá. Você é por que você condenado. disse isso? Por que você falou aquilo? Gente, as pessoas falam as coisas, ok, não gostou? Deixa de seguir. Sabe? Você tem autonomia, você não... Mas as pessoas, é como se elas quisessem reafirmar o pensamento delas. E se você fala alguma coisa diferente do que elas pensam... Mesmo que seja desmentindo uma mentira. Você tá Exatamente. desmentindo uma mentira, Querido. cara. Porra. Pô, Querido, tá fazendo um aí você vai para serviço. Freud. Porra. Freud dizia uma coisa, tipo assim, que a massa nunca quis a verdade. A massa precisa se iludir e vai lutar por essas ilusões. Eu ainda dizia mais, se alguém insistir em dar verdades a uma massa que não quer a verdade, é capaz de ser morto. O tal do movimento de massa. Eu tenho pavor de movimento de massa. A pirulazinha verde. A massa é alienante. A evolução, o nosso crescimento sempre vai ser individual, sempre vai ser você com você mesmo. Não tem como evoluir coletivamente. Porque, bom, nesse caso, dá pra perceber, assim. Inclusive, a gente tá vivendo um tempo que a gente consegue observar isso mesmo. Exatamente. Né? A gente está testemunhando momentos muito interessantes da história. Muito. Porque tem muita coisa nova, mas o movimento da humanidade, nós estamos na Idade Média. E a gente tá conseguindo testemunhar em tempo real todos esses passos, né? De como as coisas estão acontecendo mesmo. E cara, é muito interessante como tem algumas pessoas que elas, além de tudo, elas ganham com tudo isso. Sim. Sabe? Então tem uns caras assim que eu pessoalmente sinto um pouco de nojo, inclusive, que eu tô vendo. Cara, esse cara tá claramente farmando
nesse fenômeno. Mas com certeza. Muita Mas aí gente. que tá, nós temos que evoluir a ponto de separar o joio do trigo, ok. Eu não acho que é tirando essas pessoas. Eu acho que a gente tem que... O contraponto do outro me reafirma quem eu sou. Quanto mais eu convivo com pessoas diferentes, mais eu digo, não, isso aqui não é para mim. Foi o que você falou hoje no início, o cara chegar lá fazer cocô no troço, porra, é over. Isso é over para qualquer pessoa que esteja em sua consciência pensando. É inadmissível. Entendeu? Como seria fazer em qualquer rua. Em qualquer lugar, né? Sabe? É público. Nem num bloco de carnaval cabe. Entendeu? Então, assim, a gente está testemunhando um momento muito interessante. Agora, eu tenho certeza que depois vem o renascimento. Deus te ouça. Amém. É cíclico. É cíclico. Olha a história da humanidade. Sempre foi assim. Para e pensa um pouquinho. É a história da humanidade. E a gente é um bichinho que se repete. É uma coisa que acontece. Eu espero que chegue... na verdade, eu acredito que vai chegar o momento mesmo que a gente vai aprender a usar a ferramenta internet. Eu acho. Porque eu acho... Parece que a gente não sabe usar essa liberdade, entre aspas, que a gente recebeu meio do nada. Não, foi muito rápido tudo. É. Por exemplo, uma geração, antes a gente levava 30 anos para mudar uma geração. Hoje está mudando com 5. Olha que loucura. Mudou os conceitos de tempo geracional. Mas, ao mesmo tempo, é mágico. Entendeu? Eu nunca me relacionei tanto com gente mais nova. E de uma maneira assim, como a gente está conversando aqui. Tem um lado muito bom, tem um lado muito ruim, mas eu acho que a gente vai aprender a usar a internet, eu acho que a gente vai aprender a usar o cérebro.